é só dar lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Ele quer te encher, é só dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar. O Espírito Santo quer te renovar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar. O Espírito Santo quer te renovar, vai recebendo unção, vai recebendo poder. O Espírito Santo quer te encher, vai recebendo unção, vai recebendo poder. O Espírito Santo quer te encher, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. O Espírito Santo quer te renovar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. O Espírito Santo quer te renovar. Dá lugar, irmão. Deixa o Espírito Santo te encher. Oh, glória a Deus. Vai recebendo unção, vai recebendo poder. O Espírito Santo quer te encher. Vai recebendo unção, vai recebendo poder. O Espírito Santo quer te encher. Vai recebendo unção, vai recebendo poder. O Espírito Santo quer te encher. Vai recebendo unção, vai recebendo poder. O Espírito Santo quer te encher. Vem, 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 vem. Espírito Santo vem me encher. Vem, 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 vem. Quero ser cheio do seu poder. Vem, 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 vem. Espírito Santo vem me encher. Vem, 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 vem. Quero ser cheio do seu poder. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. O Espírito Santo quer te renovar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. O Espírito Santo quer te renovar. Oh, glória! É verdade, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para ele agir na nossa vida. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Versículo 10, e ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Glória a Deus. Que a paz do Senhor seja com todos vocês que estão a ver e a ouvir esta live. E a palavra que eu trago hoje é uma palavra muito importante, tendo em vista a demanda que a sociedade está agora, né, o aperto que estamos a sofrer da parte da sociedade. Então, essa palavra, creio que vai ajudar muita gente a entender como ou agir face às diferentes dificuldades e demandas que a vida traz até a nossa vida. O título dessa live é Irresponsabilidade. E o texto que eu li de Gênesis capítulo 3, o contexto é o seguinte: nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo, Deus criou a terra e tudo que nela há, árvores, rios, oceanos, montanhas, florestas, animais, répteis, aves, e tudo mais alguma coisa que nós podemos ver em termos de natureza.
tudo foi Deus que criou pelo poder da sua palavra, excepto o homem. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem se fez uma alma vivente. E assim foi. E Deus deu o nome ao homem de Adão. E Deus deu a Adão o domínio sobre toda a terra. Deus deu a Adão o domínio sobre toda a terra, animais, sobre tudo. Tanto que foi Adão que deu o nome aos animais. O nome que você chama de cão, gato, rato, cobra, serpente, leão, tigre, leopardo, hipopótamo, elefante, girafa, formiga, mosca, mosquito, sei lá, tarântula, aranha e coisas do gênero, foi Adão que deu nome a estas criaturas. No entanto, a Bíblia também diz que Deus deu uma responsabilidade, além dessa responsabilidade de Adão a dominar o mundo, Deus também disse a Adão: olha, Adão, tu podes comer de tudo, excepto do fruto daquela árvore que está ali no meio do jardim, porque desde o momento ou desde o dia em que tu comeres do fruto, né, certamente morrerás. E assim foi. Adão não tocou no fruto da árvore da ciência do bem e do mal até o dia em que a Eva foi criada. E a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva. A serpente veio com uma conversa e uma conversa estranha. A Eva deu ouvidos à serpente, a Eva come do fruto. E depois, a Bíblia também diz que a Eva dá o fruto ao seu esposo, Adão. Adão come do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, desobedecendo assim a grande ordem que Deus deu a Adão. E nós lemos no versículo 9 que quando Adão e a Eva comeram do fruto, eles acharam-se nus. Ou seja, por causa do pecado deles, a glória de Deus já não cobria os seus corpos físicos. E eles fizeram folhas, né, para se cobrirem as suas partes mais íntimas. Mas a Bíblia também diz que Adão e Eva esconderam-se. Esconderam-se. E na viração do dia, quando Deus apareceu no jardim do Éden, ele perguntou: Adão, onde é que tu estás? Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus perguntou: quem é que te disse que tu estavas nu? Tu comeste da árvore que eu disse para tu não comeres? E a resposta de Adão foi: foi a mulher que tu me deste como companheira que me deu do fruto da árvore para eu comer. Bom, aí já vemos o primeiro ato de irresponsabilidade da parte de Adão, o primeiro homem. Aquele que era suposto ser um ser perfeito, ele desobedeceu a Deus e por causa da sua desobediência, Adão tornou-se um ser irresponsável e ao mesmo tempo covarde. Versículo 10 diz que ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quando o homem peca, automaticamente ele fica nu, ele fica despido. Não muito despido fisicamente, roupa, t-shirt, chapéu, não é isso. Ele fica despido espiritualmente, ele fica nu no mundo do espírito. Mas claro que nós não conseguimos nos esconder de Deus. Apesar de Adão se ter escondido de Deus ou ter tentado se esconder de Deus, não há como nós nos escondermos de Deus. E quando Deus perguntou a Adão: Adão, aonde é que tu estás? Deus não estava a perguntar a Adão a posição geográfica de Adão. A pergunta de Deus foi mais: Adão, o que é que tu fizeste? Por que é que tu fizeste isso? Ou seja, Deus estava a chamar Adão à responsabilidade pelo seu ato. Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que Deus sabia. Deus vê tudo. Ele é omnisciente. Não há nada que escapa do olhar do nosso Deus.
O que Deus estava a tentar ensinar a Adão naquele momento é: Adão, venha apresentar contas a mim daquilo que tu fizeste. Só que Adão evadiu-se da sua responsabilidade, ele fugiu da sua responsabilidade, e em vez dele assumir a responsabilidade de dizer: não, pai, eu comi, a culpa é minha, o que é que ele diz? Pai, a mulher que tu me deste por companheira, ela deu-me do fruto para eu comer. Ou seja, quando o homem pecou, Adão, automaticamente ele ficou nu diante de Deus. Ele ganhou ou começou a desenvolver a síndrome da irresponsabilidade, e ele quis esconder-se de Deus. E até hoje nós carregamos esta síndrome. Até hoje nós carregamos esta particularidade de Adão. Quando nós pecamos, quando nós nos evadimos das nossas responsabilidades, automaticamente nós queremos nos esconder de Deus, o que é algo impossível de se fazer. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde Deus vai nos apanhar na curva. É simples como isso. Então, eu disse que o pecado, Adão, ele quando pecou, além de ele se tornar, se ter tornado nu diante de Deus, além de ser irresponsável, ele também tornou-se covarde. Ou seja, a covardia e a irresponsabilidade são, não vou dizer atributos, são usando agora o termo atual, são doenças que o homem, são aspectos, são consequências do pecado de Adão. Até hoje o homem carrega esta síndrome da covardia e da irresponsabilidade. E como é que eu posso provar isso pela Bíblia? É simples. Juízes capítulo 4. Que diz a Bíblia em Juízes capítulo 4 que Débora era juíza no tempo de Israel. Vamos lá. Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Não é? Juízes capítulo 4 diz que os israelitas estavam debaixo do domínio de Jabim de Canaã, e eles eram gentios. Ou seja, Israel, se vocês forem a ler o livro dos Juízes, vocês vão ver que Israel pecava. Depois de pecar, Deus entregava a nação aos inimigos. Israel era subjugado ou subjugada como nação. Eles clamavam a Deus, Deus enviava um juiz, e esse juiz livrava o povo. E esse era o círculo de Israel durante o livro todo de Juízes. No capítulo 4, Débora era profetisa e julgava Israel na altura. Só que Deus deu a responsabilidade a Baraque para livrar o povo. Só que o que aconteceu? O versículo 6 diz assim: e enviou e chamou a Baraque, né? Débora foi ter com Baraque e disse: disse Baraque, filho de Abnoá, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro do Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Ou seja, Deus disse: Baraque, eu vou te dar vitória sobre os teus inimigos. Sísera era o capitão do exército do inimigo. E Deus disse: Baraque, eu vou entregar o exército inimigo nas tuas mãos. Mas olhem só a resposta de Baraque no versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Aí já vemos aí vemos em Baraque a síndrome de Adão. Baraque quis escusar-se da responsabilidade de combater a favor do povo de Israel. Mesmo depois de Deus
lhe ter feito a promessa que lhe entregaria os inimigos, ainda assim Baraque disse: olha, Débora, se tu fores comigo eu vou, mas se não fores eu também não vou. Ou seja, se Débora não fosse com Baraque, Baraque não ia para a peleja. Baraque não ia combater o inimigo a favor de Israel. Nos versículos a seguir, realmente ele foi. Mas o mais engraçado é que quem matou Sísera, o capitão do exército do inimigo, não foi Baraque, foi Jael, uma mulher. Ou seja, é que eu disse, essa síndrome de Adão ainda está intrínseca em nós, os homens. Temos também outro exemplo de que Saul, em 1 de Samuel 10, 1 de Samuel capítulo 10, diz que quando Samuel foi levantar, apresentar Saul como o rei de Israel, né? Porque Israel estava a pedir um Deus, Israel estava a pedir um rei. Ele estava a imitar as nações vizinhas. Só que quando fizeram a contagem do povo e calhou, claro, a tribo de Benjamim, calhou sobre ele, e a Bíblia diz que foram à procura de Saul e não o encontraram. Por quê? Porque Saul estava escondido no meio da bagagem do povo. E o povo perguntou: mas onde é que está Saul? E Deus revelou: Saul está escondido no meio da bagagem. E a Bíblia diz que Saul era um homem enorme, era alto. A Bíblia diz que o povo dava pelos ombros de Saul. Então vocês veem um homem de 2 metros aproximadamente, escondido no meio da bagagem, no dia em que ele ia ser consagrado como rei, no dia em que ele ia ser apresentado como rei de Israel. Saul escondeu-se no meio da bagagem. Estava a fazer o quê no meio da bagagem? Ele tinha que se apresentar e dizer: eis-me aqui, estou aqui. Mas na Bíblia diz que ele escondeu-se. Deus revelou onde ele estava. Lá foram tirar Saul do meio da bagagem e ele foi lá eleito ou levantado como rei de Israel. Lá está, de novo, a síndrome de Adão, a irresponsabilidade, a covardia de Samuel em se esconder no dia da sua inauguração como rei de Israel. Meus amados e minhas amadas, naquela altura, ser levantado como rei de Israel era a maior honra que um homem, que um israelita podia ter. Ser levantado como rei de Israel. Quem é Israel? Povo escolhido por Deus. É aquele povo que era escravo no Egito, que Deus libertou, levou para o deserto, saiu do deserto, entrou para a terra prometida. Não é? Até então, Israel era liderada por Deus através de profetas. Temos o Moisés, através de juízes, Josué, Baraque, Gedeão, Sansão e por aí fora. Mas o povo quis um rei. E um homem ser coroado rei de Israel, meu Deus, meu Deus. Era como se hoje em dia fosse o presidente, sei lá, de um país poderoso que temos aí. Era uma honra muito grande. Mas mesmo assim, diante disso, Saul escondeu-se, acovardou-se. Isso é um ato de irresponsabilidade. Jonas, o profeta Jonas, a Bíblia diz em Jonas capítulo 1 que Deus disse: Jonas, vai a Nínive apregoar arrependimento, diz-lhes que eu vou destruir a terra de Nínive se eles não se arrependerem. A Bíblia diz o que? A Bíblia diz que Jonas pegou um barco e quis ir para a direção oposta a qual ele tinha que ir. Escondeu-se no fundo do barco. O profeta Jonas, em vez de ir para Nínive de uma vez, ele escondeu-se no fundo do barco. E para quem conhece a história de Jonas, sabe que Deus mandou vir uma tempestade sobre o barco. O capitão do barco pegou em Jonas, atirou-lhe para o mar. O peixe grande engoliu a Jonas. A Jonas ficou na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Lá Deus fez com que o peixe expelisse Jonas. Lá Jonas foi, apregoou arrependimento, a cidade arrependeu-se e prontos. Mas para dizer o quê?
que o primeiro ato de Baraque, o primeiro ato de Samuel e o primeiro ato de Jonas foi de quê? Foi de fugir das suas responsabilidades a quem Deus deu. O que é que nós notamos em Adão, em Baraque e em Samuel? Adão, Baraque e Samuel eram homens que estavam em posição de liderança. Repito, Adão, Baraque e Saul eram homens que estavam em posição de liderança. Eles tinham que liderar. Adão tinha que liderar a humanidade inteira. Baraque tinha que liderar o livramento de Israel. Saul tinha que liderar o povo como rei. Mas qual foi a primeira atitude deles diante do desafio? Acovardaram-se. E automaticamente isso mostra o quê? Uma irresponsabilidade. Né? E eles agiram quase da mesma forma, né, quando foram chamados à responsabilidade. Ou seja, o homem é suposto agir com responsabilidade. Seja quem você for, seja quem eu seja, se você é pai de família, se você é gerente de uma repartição pública, se você tem negócio, se você trabalha para alguém, até mesmo na igreja, né, como entre aspas, na igreja, no ministério onde você congrega, se você ocupa uma posição, o homem tem que agir com responsabilidade e não se acovardar diante das circunstâncias da vida. Bom, eu digo homens em posição de liderança, como também normalmente nós como seres humanos, nós temos que agir com responsabilidade. E o mundo atual em que nós vivemos está cheio, abarrotado de pessoas que são irresponsáveis. O mundo em que nós estamos está repleto de homens que são muito irresponsáveis. São homens que se acovardam diante dos desafios da vida. São homens que se escondem diante dos desafios da vida. Não estou a dizer que são todos. Atenção, não são todos. Mas há um número esmagador de homens que não estão a conseguir cumprir o seu papel na sociedade como um todo. Até inclusivamente nos círculos cristãos, nos círculos eclesiásticos, homens estão a fugir da sua responsabilidade. O que é a irresponsabilidade? Irresponsabilidade, eu tenho aqui tenho duas definições. Irresponsabilidade é a ausência ou a omissão da obrigação de responder pelas ações próprias ou pelas ações dos outros. A ausência ou a omissão da obrigação de responder pelas ações próprias ou pelas ações dos outros. Ou seja, se eu for uma pessoa que estou numa posição de liderança, eu tenho que responder. Eu tenho que responder diante do problema, eu tenho que assumir, eu tenho que chamar a responsabilidade a mim em relação a uma circunstância. E se eu tiver pessoas debaixo da minha liderança, eu também tenho que responder por essas pessoas. Eu não posso me acovardar, eu não posso dizer, Deus, essa pessoa aí é que me fez fazer isso. Não, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. A segunda definição é aquela que eu mais gosto. Irresponsabilidade é a transferência da culpa própria para segundos e terceiros. Irresponsabilidade é a transferência de culpa para segundos e terceiros. Na Inglaterra, aqui onde eu vivo, o homem, eu quando digo homem, o ser masculino, infelizmente eu conheço muitos assim, que são pessoas irresponsáveis, que dependem, em primeiro lugar, do governo, são pessoas que não fazem muito ou nada pela sociedade. É verdade também, por outro lado, que a sociedade está um pouco, quando não, está muito virada para o homem.
É verdade. No entanto, ainda é da responsabilidade do homem assumir as suas culpas, as suas responsabilidades, emendar-se e fazer melhor. Então, quando eu transfiro a minha culpa, né? Quando transfiro a minha culpa para uma outra pessoa, isso revela o quê? Isso revela covardia, isso revela irresponsabilidade, isso revela imaturidade da minha parte. E um homem não pode agir desta forma. O homem não pode agir desta forma. Em Êxodos capítulo 32, vamos lá no instantinho aqui. Êxodos capítulo 32, do versículo 21 ao 24, diz assim: E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo para que sobre ele trouxestes a tamanho pecado? Então disse Arão a Moisés, Arão respondeu: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eles disseram: Quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. O povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, entrou para o deserto. E no deserto, Deus chama Moisés ao Monte Sinai para então ter uma conversa assim, um tete-a-tete com Moisés. E foi no Monte Sinai que Deus deu então a tábua dos 10 mandamentos a Moisés. Só que Moisés demorou, ficou muito tempo na montanha. E o povo estava a ficar já impaciente. Então, eles foram ter com Arão e disseram: Arão, faz-nos um Deus para que nós possamos nos dobrar a ele, para que possamos adorar a este Deus. Por quê? Porque nós não sabemos o que é que se passa com Moisés. E assim foi. Arão pegou, Arão cedeu à vontade do povo e fez então o bezerro de ouro. Ou seja, Arão não chamou para si a responsabilidade. Embora o povo estivesse a fazer pressão, né, para Arão fazer um Deus, Arão tinha que manter a sua posição e dizer: não, nós não podemos adorar outros deuses. Mesmo que o povo lhe fosse apedrejar, mesmo que ele sofresse dano, mas Arão não devia ter feito bezerro de ouro. O que é que ele fez quando ele foi confrontado por Moisés? Disse: olha, Moisés, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Ou seja, Arão, ele transferiu a sua culpa para o povo. Assim como Adão transferiu a sua culpa para Eva, ele disse: Deus, a mulher que tu me deste por companheira é que me deu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal para eu comer. Ou seja, em palavras simples, Adão está a dizer: pai, eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Arão disse: olha, Moisés, eu pequei e fiz isso porque o povo é inclinado para o mal. O coração desse povo é inclinado para o mal. Ou seja, Arão e Samuel foram, até certo ponto, péssimos exemplos de responsabilidade. Ou seja, foram homens, repito mais uma vez, que se acovardaram, homens que agiram de maneira irresponsável e de maneira também imatura. Repito, a sociedade em que nós nos encontramos hoje em dia é uma sociedade muito desafiadora, tanto no campo familiar, tanto no campo laboral. A sociedade como um todo é muito desafiadora, principalmente para o homem. Quando digo homem, eu não estou a querer ser separatista ou dar uma de tipo de machão, tipo usar assim machismo. Não é isso. O que eu estou a dizer aqui é que a responsabilidade recai sobre os ombros do homem.
homem, o ser masculino, e não sobre os ombros da mulher. Se Deus continuasse, ou seja, se Deus continua, tipo, se o mundo continuasse a ser regido pela palavra de Deus na sua íntegra, vocês não veriam nenhuma mulher em posição de liderança. Se o mundo fosse regido por Deus na sua íntegra, se as leis fossem todas a seguir, se todos os presidentes do mundo seguissem a Bíblia à risca, não haveria nenhuma mulher em lugar de liderança. Agora, isso não faz do homem melhor que a mulher. Atenção! Simplesmente a responsabilidade foi dada ao homem. A responsabilidade de liderar uma família foi dada ao homem. A responsabilidade eclesiástica foi dada ao homem e não à mulher. Agora, a mulher tem também o seu papel na sociedade, na família e na igreja, claro. Até porque a mulher é mais inteligente que o homem. A mulher tem uma visão mais larga que o homem. A mulher é mais perspicaz que o homem. A mulher é mais rápida que o homem. O homem, por exemplo, quando recebe uma casa vazia, o homem, quando entra para casa, até ele mobiliar aquela casa, vai demorar 1 ano, 2 anos. A mulher não. Uma mulher, no espaço de 5, 3 meses, a mulher já sabe o que é que tem que pôr em casa, que tipo de mobília, em que canto da casa vai entrar aquele copo, em que canto da casa vai entrar aquela cama, aquele sofá, aquela cadeira, aquela mesa, aquele copo, prato, panela. A mulher já sabe isso tudo. A mulher até já sabe aonde comprar, a mulher já sabe o preço, enquanto o homem ainda vai demorar 1, 2 anos. Mas para dizer o que é que a responsabilidade recai sobre os ombros do homem. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Deus ama os seus filhos, mas tem que haver diferença entre homem e mulher. A mulher joga um papel muito importante na sociedade, volto a repetir. No entanto, a responsabilidade é do homem. É por isso que Deus, quando apareceu no jardim, Ele não chamou Eva primeiro, chamou primeiro Adão. Adão, aonde é que tu estás? Adão, vem prestar contas. Ou seja, Adão tinha que prestar contas, até mesmo por causa ou em prol da Eva. Era Adão que tinha que responder o porquê daquilo, que aquilo aconteceu. Bem? Então, como eu disse, a sociedade está a fazer muita pressão ao homem. E o homem está a começar a ficar um bocadinho apagado do cenário todo. Não é? E nós sabemos que a moda, Hollywood, né, eles têm trabalhado arduamente para ofuscar a imagem do homem na sociedade. Por quê? Porque o homem é um pilar forte. O homem é o pilar forte da sociedade. Por quê? Porque é através do homem que vem uma geração. Não é a partir da mulher. A mulher, ela carrega a semente do homem, mas é do homem que vem a semente. E como é que a sociedade tem tentado lutar para ofuscar, ou para até mesmo confundir o homem com a sua identidade? Meu Deus, isso é grave. Vamos olhar para a moda. Vocês sabiam que a maioria desses estilistas todos são homossexuais? Automaticamente eles vão fazer roupas, a moda que eles vão introduzir é uma moda virada para o homossexualismo. Por exemplo, né, para quem não sabe, o Gianni Versace, por que ele morreu? Porque o namorado dele tinha ciúmes dele. Ou seja, o Gianni Versace era homossexual. Por isso é que ele morreu, porque o namorado dele, na altura, isso a falar de, eu acho que é 97, 96 que ele faleceu. Por quê? Porque o namo dele matou-lhe por ciúmes. Né? Vocês vão reparar que a roupa para o homem está cada vez ficar mais apertada, né? Essas skinny jeans, essas camisas apertadas, as t-shirts apertadas, até mesmo os fatos estão a ficar cada vez mais apertados no corpo do homem. Ou seja, um homem vestido assim dessa forma, de roupa apertada,
já é uma outra imagem, não é bem uma imagem muito, muito masculina. Os filmes, quantos e quantos filmes que a gente vê por aí de família, vê um homem frouxo, um homem fraco, um homem que não tem, homem que não tem opinião, homem que não tem autoridade dentro de casa. E por norma, esses filmes são de comédia. Nunca são filmes sérios. São filmes de comédia. Ou, na sua maioria, são filmes de comédia. Ou seja, a sociedade, o sistema, sorrateiramente vai introduzindo idealismos contra a imagem do homem como homem. O movimento feminista também é um movimento que tem vindo a lutar contra a imagem do homem. O argumento desse movimento todo é o quê? Porque direitos iguais, porque mulher tem que ter os mesmos direitos que o homem. Opa, ok. Mas o mais engraçado é que quando surgem as situações complicadas, ninguém vê o movimento feminino a colaborarem. Mandam só um monte de boca porque direitos iguais ou direitos iguais, mas ok. Então, quando é realmente para resolver assuntos sérios, não fazem absolutamente nada. O movimento feminista, eles visam o quê? A proteção da mulher. No entanto, eles legalizam ou estão a favor do aborto. Em que eles estão a ajudar a mulher quando ao mesmo tempo eles apoiam o aborto? O aborto não ajuda a mulher em nada. Há quantas e quantas mulheres, quando abortam, depois não conseguem mais fazer filhos? Quantas e quantas mulheres, depois de um aborto, apanham depressão crônica? Então, esse movimento não... Prontos. Para dizer o quê? Que a solução é o homem voltar a assumir a sua responsabilidade na sociedade. Há um famoso pregador, que ele já faleceu, e ele dizia sempre: o governo não é obrigado a dar emprego ao povo. Ele dizia sempre: o governo não é obrigado a dar trabalho ao povo. O povo é que tem que produzir. E para haver produção, isso parte de onde? Parte do homem. O homem que tem que ter o princípio, a iniciativa de começar a fazer as coisas. Quando Deus criou Adão, muito antes de Deus ter feito a Eva, Deus já tinha dado responsabilidades a Adão. A Deus disse: Adão, tu estás aqui, em termos simples, é para povoar o planeta, domina a terra, domina os animais. Foi Adão, repito, que deu o nome aos animais. Muito antes da Eva existir, já o Adão tinha responsabilidades acrescidas. Quando a Eva surge, Adão, eu creio que Adão transmitiu a mensagem a Eva. Então foi por isso que, como Adão é que apareceu primeiro, que surgiu primeiro, Deus chamou primeiro Adão à responsabilidade. Adão, aonde é que tu estás? Adão, o que é que se passa? Adão, o que foi que tu fizeste? Adão, vem prestar contas. Ou seja, repito mais uma vez, o homem tem que voltar a assumir a sua responsabilidade, tanto no seio familiar, tanto no seio social e econômico. É da responsabilidade do homem. Mas então, nós sabemos também que realmente há desafios que são muito grandes. Há situações que, até certo ponto, assustam e nos metem medo. É normal, apesar de tudo, nós somos seres humanos e temos sentimentos e temos emoções. E quando essas situações surgem, é normal a nós sentirmos um certo receio. Mas a glória a Deus é que nós temos um Deus que luta as nossas batalhas por nós. É Deus que vai à frente. É Deus que vai à frente e como um fogo ardente, um fogo consumidor, e é Deus que consome os nossos inimigos. É Deus que derrota os nossos inimigos. Né? Ao contrário de Baraque, ao contrário de Saul, ao contrário de Jonas, ao contrário de Adão, nós também temos homens que são idôneos exemplos de responsabilidade, de coragem. Homens de bom ânimo. Por exemplo, David.
David, em 1 Samuel capítulo 30, conta que Ziclag era uma área onde Davi estava com a sua família, com os seus homens e consequentemente cada um com a sua família. Ziclag foi tomada e o inimigo, além de incendiar a cidade, apegaram todas as mulheres e crianças e raptaram. A Bíblia diz que eles, quando chegaram, que Davi e o seu exército, quando chegaram a Ziclag, encontraram aquilo em chamas. Todo mundo tinha sido levado cativo. A Bíblia diz que o povo chorou tanto que até quase que perdia as forças. E também eles queriam apedrejar Davi. Por quê? Porque Davi é que era o líder. O povo estava... o exército de Davi queria apedrejar, queria matar Davi na altura. Porque antigamente matar era uma coisa muito normal. Mas a Bíblia diz que Davi buscou forças no Senhor. Aqui é que está o segredo. Aqui é que está o segredo. O segredo está em buscar forças no Senhor. Quando surge uma situação difícil, quando surge uma situação muito complicada na nossa vida, não é para nós nos acovardarmos, não é para nós ficarmos com medo, não é para ficarmos irresponsáveis, não. O primeiro passo é fazer o quê? Buscar a face do Senhor em oração, buscar a Deus, buscar conselho no Senhor. A Bíblia diz que Davi foi buscar conselho no Senhor e perguntou a Deus se ele podia ir atacar o inimigo de volta. E a Bíblia diz que Deus disse: vai, eu vou te dar vitória. E assim sucedeu. Davi foi, atacou os amalequitas e conseguiu restituir a sua família. A Bíblia diz que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança foi morta. Por quê? Porque Davi buscou a face do Senhor. Josué foi o sucessor de Moisés. Nós sabemos que Moisés foi um homem muito usado por Deus. Através do ministério de Moisés, Deus trouxe as 9 pragas ao Egito. Através de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Através de Moisés, Deus mandou cordonizes e o maná para alimentar o povo no deserto. Através de Moisés, água saiu da rocha para matar a sede do povo. Através de Moisés, as águas amargas tornaram-se em águas doces, para o povo poder beber aquela água e não morrer. Ou seja, a lei foi dada a Moisés, a um homem. E a Bíblia diz que foi Deus que escreveu, não é porque um outro homem, não. Deus escreveu a lei e entregou nas mãos de Moisés. Moisés foi o primeiro legislador de Israel. Então, substituir o Moisés era uma tarefa impossível. Então, quando Moisés morre, automaticamente era Josué que tinha que continuar a liderar o povo até a terra prometida. Só que Josué temeu. Por quê? Porque eram aproximadamente, os historiadores dizem que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas para Josué liderar. Mas a Bíblia diz em Josué capítulo 1 que Deus apareceu a Josué, Está aqui, vamos dar um instantinho. Josué capítulo 1, no versículo 9, para encurtar uma longa história, Deus disse a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, ou seja, não fiques com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu amigo, minha amiga, diante de uma situação complicada, diante de um desafio, não é para ficarmos com medo. Até podemos sentir medo, mas não podemos nos deixar enlaçar pelo medo. Nós temos que agir de forma responsável. Nós temos que agir com coragem. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco todos os dias. Deus não nos deixa, Deus não nos desampara. A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 8 que se Deus é por nós, quem será contra nós? Busca a Deus, procura a face do Senhor. Em Provérbios capítulo 3,
Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vou repetir, isso é muito importante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento é um entendimento limitado, é um entendimento falho e a nossa mente é inclinada para o mal. Jeremias disse: enganoso e abominável, né? E perverso é o coração do homem. A nossa natureza é inclinada para o mal. Então, quando surge uma situação, confiar em nós, confiar na nossa mente, na nossa experiência, é um perigo muito grande. Por quê? Porque isso mostra uma autoindependência. E se nós que somos chamados pelo nome do Senhor agirmos por conta própria, então estamos a cometer um erro grave, que é o erro da idolatria. Estamos a nos idolatrar a nós próprios. E nós sabemos que o primeiro mandamento é o que? Adorarás ao Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar a tua vida. O homem fora da presença de Deus, o homem longe da presença de Deus, o homem torna-se como quase um animal irracional, né? O medo começa a dominar o homem, a covardia começa a dominar o homem, e daí vem o resto, a irresponsabilidade, fugir, né? Tipo, daquilo que o homem sabe que tem que fazer. Claro, eu não estou a generalizar, eu não estou a dizer que todos os homens são assim, não. Ainda há homens, né, com H maiúsculo, como se diz. No entanto, se nós fazemos uma pesquisa muito profunda, nós vamos ver que há um número grande, enorme de homens que se escondem. Porque é o síndrome de Adão, escondem-se de Deus. Ok? Em Salmos 37, e daqui eu começo já a caminhar para o fim. Salmos 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, é no poder do Espírito Santo de Deus. Vou repetir, não é na nossa força, não é na nossa inteligência, é no poder do Espírito Santo. Então você, meu camarada, homem do sexo masculino, você que é pai de família, você que se calhar ocupa uma posição de liderança, ou na família, ou na igreja, ou sei lá onde, seja responsável. Aliás, o primeiro passo de responsabilidade é fazer o que? É buscar a Deus em oração. É buscar a face do Senhor. É buscar a ajuda de Deus. Por quê? Porque Deus não desampara os seus filhos. Deus não nos deixa, Deus não nos ampara, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi com Pedro, com João, com o apóstolo Paulo, assim como Ele foi com Abraão, Isaac e Jacó. Deus é conosco todos os dias da nossa vida. Então, não podemos nos dar o luxo de sermos irresponsáveis. Embora esta síndrome de Adão ainda esteja em nós, na nossa carne, na nossa natureza. No entanto, todo aquele que é nascido de novo tem a natureza de Deus, tem a natureza de Cristo em si. E Deus diz que não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de fortaleza, de temor e amor. Então não há por que temer. Os tempos estão difíceis? Estão. Nós não podemos negar a realidade. Os tempos estão apertados? Estão. As coisas vão melhorar? Não vão melhorar. As coisas vão piorar? As coisas vão piorar, sim senhora.
É só olharmos para as notícias, é só olharmos para o que está a passar ao nosso redor. As coisas não vão mudar. Mas nós temos essa esperança que Deus está conosco. Ele é que nos ajuda contra o inimigo. É Ele que derrota o nosso inimigo. Vê só como é que esse Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele é que luta as nossas batalhas. É Deus que luta as nossas batalhas e Ele nos concede vitória. Está escrito no livro de Isaías, eu acho que é o capítulo 60, se eu não tiver em erro, ou 61. Deixa-me ver lá no instantinho. Isaías capítulo 60. Ou 64. Pois, Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Meu amado, minha amada, você quando tiver um problema e esse problema tiver a amedrontar o teu coração, sabe o que você faz? Você fala com Deus. Você ora a Deus, porque nós quando vamos a Deus buscar ajuda, nós estamos a entregar o problema a Deus, e quando o problema está nas mãos de Deus, não há nada que Deus não consiga fazer. Deus é o Deus de impossível. Aquilo que é impossível para nós, para Deus é muito possível. Por quê? Porque Ele é onipotente, Ele consegue fazer tudo. Ainda que nós sejamos limitados, Deus é um Deus que não é limitado. Nós estamos limitados no tempo. Nós temos hora de acordar, hora de comer, hora de trabalhar, hora de estudar, hora de chegar em casa e dormir. Deus não está limitado a nessas 24 horas. Deus move-se à vontade. Por quê? Porque Ele é que criou o tempo. E apesar de Ele ter criado o tempo, Ele não está limitado ao tempo. Nós estamos, Ele não. Então, mais uma vez, isso é um apelo à minha turma, à minha classe de homens. Vamos ser homens responsáveis. Vamos tomar responsabilidade. Quando acontecer uma coisa e você sabe que a culpa é tua, não vale a pena dar muita volta. Assuma a tua culpa e retrata-te. Isso também é para mim. Eu também estou incluído nesta vida. Eu também estou sujeito a falhar. Então todos nós precisamos de ser pessoas responsáveis, pessoas maturas, pessoas que assumem responsabilidade. Ok? Então, que a graça do Senhor seja com todos vocês. E eu oro para que Deus abençoe a vossa vida, a vossa família, o vosso trabalho. Que Deus mesmo vos proteja, porque os tempos em que nós estamos são tempos difíceis, mas o Senhor é conosco. Não temas, não temas, não temas. Confia no Senhor, fala com Deus e Deus vai te ajudar. Até a próxima. Eu sou Márcio, vosso servo.